Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias nós estamos aqui ao vivo para falar sobre fechamento de mercado no dia anterior e trazer as principais notícias que podem impactar o mercado financeiro no dia de hoje. Hoje, dia 21 de janeiro de 2022, sextamos. Muito obrigado pela sua companhia. Normalmente estamos aqui a partir das 5h50, mas tivemos um probleminha técnico aí com a internet. Também tive que reinstalar a placa de vídeo aqui do meu computador. Mas continuamos então com o nosso Morning Call diariamente, nossa edição de número 285. E olhando um pouquinho para fechamento de mercado no dia de ontem. Ontem vimos o índice Ibovespa novamente descolando das bolsas internacionais. Tivemos mais um dia de queda aí nas bolsas norte-americanas e por aqui o índice subindo mais 1%. Num primeiro momento, ontem tivemos aí uma expectativa e uma redução aí dos juros futuros no mundo, o que trouxe novamente aí uma força compradora aí para as ações do índice Ibovespa, principalmente aí olhando aí para empresas de tecnologia. E também vimos ontem aí uma forte alta do minério de ferro e automaticamente com o peso aí, principalmente de Vale dentro do índice Ibovespa, ele acabou também reforçando essa tendência de alta. Alguns especialistas também enxergam aí que o momento, além de trazer aí investidores estrangeiros, também os investidores internacionais voltam aí a acreditar no índice Ibovespa, olhando aí para o momento em que muitos ativos encontram-se aí com múltiplos interessantes, principalmente aí olhando aí para o médio e para o longo prazo. Olhando aí também um pouquinho para o exterior, na Europa nós tivemos aí um dia de alta novamente, principalmente nas principais bolsas, principalmente com o olhar aí da divulgação de balanços, né, do quarto trimestre, com algumas empresas divulgando inclusive aí algumas situações, alguns números bem acima do esperado e vindo em linha também com a expectativa. Isso trouxe um dia de mais de tranquilidade para os mercados europeus. Contudo, aí as bolsas norte-americanas voltaram a cair com a incerteza em relação aí aos próximos passos aí do Federal Reserve. Lembrando que na próxima semana aí tem a reunião do FOMC. Já se imagina aí uma aceleração na retirada de estímulos para conter aí a inflação e, obviamente, a partir de março já uma perspectiva de aumento também em relação aí à taxa de juros, que pode ter 4 aumentos aí durante o ano de 2022. Ainda ontem tivemos nos Estados Unidos a divulgação aí do índice de desemprego, dos pedidos de seguro-desemprego que vieram aí com pedidos maiores, né, máximas dos últimos 3 meses, e ontem também foi um dia de divulgação do indicador de petróleo, né, estoque bruto de petróleo nos Estados Unidos. Esse aí veio alto e trouxe também um pouco aí de queda em relação ao preço do barril de petróleo. Olhando um pouquinho aí para números de forma geral, ontem o Ibovespa então subiu 1,01% a 109.102 pontos, o dólar caiu 0,91% a R$ 5,41. Nas bolsas norte-americanas, Nasdaq caiu 1,30% a 14.154 pontos, o índice S&P 500 também caindo 1,10% a 4.482 pontos e Dow Jones caindo então a 34.715 pontos, uma queda de 0,89%. Na Europa, aí vimos o euro chegar aos R$ 6,11, uma queda de 1,49%. E as bolsas na Alemanha, o DAX subiu 0,65 a 15.912, o CAC na França subiu 0,30 a 7.194 pontos e no Reino Unido aí uma queda de 0,06%, uma lateralização negativa, chegando aí aos 7.585 pontos.
Olhando para a Ásia, ontem na China a lateralização também negativa de 0,06% a 14.198 pontos, enquanto o Japão caía 1,11%, fechamento de ontem, dia 20, a 27.772 pontos. Cenário de cripto, voltamos aí a ter novas quedas nas criptomoedas. Hoje amanhecemos aí com o Bitcoin, principalmente já perdendo a casa dos 40 mil dólares, a maior baixa aí desde meados do ano passado, do meio para o fim do ano passado. Bitcoin no fechamento de ontem aí caiu 1,61%, enquanto o Ethereum caiu 1,58%. Petróleo futuro, como falávamos na abertura do nosso Morning Call, com o indicador aí de estoque bruto de petróleo nos Estados Unidos vindo mais alto aí o estoque, também tivemos uma queda aí na cotação do Brent e do WTI. O Brent fechou aí a cotação futura a 87 dólares e 39 cents, enquanto o WTI fechou aí a 84 dólares e 53 cents o barril. Índice S&P 500 VIX, com esse momento aí de instabilidade nas bolsas norte-americanas, caiu 7,30% a 25,59 pontos, trazendo um pouco mais aí de preocupação, visto que quanto maior o índice VIX, maior a volatilidade e o risco no mercado de renda variável. Olhando para metais, o ouro futuro aí subiu a 1.839 dólares e 70 cents, alumínio futuro também subindo a 3.111 dólares a tonelada e o ferro refinado chegando aí a 129 dólares e 9 cents após a alta do dia de ontem, essa perspectiva aí para fechamento aí de ferro futuro aí no fechamento de janeiro de 2022. Fechamento das ações que compõem o índice Ibovespa. Ontem aí foi um dia de retomada de BID11, Banco Inter, que subiu 13,15%, CVCB3 subindo 10,46% a R$ 12,27, PETS 3 também subindo ontem 9,70%, chegando a R$ 16,16. Soma 3, né, Grupo Soma também, que recentemente comprou loja Zering, né, subiu 9,18% a R$ 12,12, e Rent 3 Localiza subindo 8,58% e chegando a R$ 54,13. Entre as principais baixas, tivemos CRFB3, Carrefour Brasil, caindo 2,59%, a R$ 14,65, SUSB3 Suzano Brasil caindo 2,48% a R$ 60,31, Goal 4 Metalúrgica Gerdau caindo 1,73% a R$ 11,90, Vale 3 caindo 1,70% a R$ 86,71 e 3R Petrom caindo 1,59% a R$ 36,50. Olhando para as principais agendas aí do dia de hoje, no Brasil não temos indicadores tão interessantes para ficar de olho, e no exterior vale a pena ficar de olho aí nas vendas no varejo do Reino Unido, que caíram mais do que o esperado em dezembro. Hoje aí temos novamente discursos aí de membros do Banco Central Europeu, após ontem termos divulgação de ata, né, e falas da presidente Christine Lagarde também. Hoje também continuamos aí com discursos aí do comitê de membros do Comitê de Política Monetária lá do BOE, do Bank of England. Temos a confiança do consumidor na zona do euro, que é interessante ficar de olho, e discurso aí do presidente Jerome Powell do Federal Reserve, mostrando um pouquinho aí dos próximos passos, e ele deve voltar aí a falar, então, posteriormente, só após a reunião do FOMC na próxima semana, que acontece terça e quarta-feira, para a decisão dos próximos passos da política monetária norte-americana. Olhando um pouquinho aí para a política e tudo aquilo que pode mexer com o mercado financeiro no dia de hoje e nos próximos dias. Alguns partidos, como é o caso do Partido Novo, entrou com um pedido ali no STF para que fosse revista a questão do fundo eleitoral, e o Arthur Lira, então, agora tem defendido aí a garantia do fundo eleitoral junto ao STF, argumentando que foi uma decisão política, e também ela foi uma decisão
legal, né? Cumpriu todo o rito legal para que fosse definido aí o fundo eleitoral das próximas eleições do ano, no caso de 2022. Então esse é um ponto que obviamente mexe com o mercado. Ainda olhando aí para a Câmara e Senado, né, já havia discussão e inclusive o Arthur Lira cobrando aí estados e cobrando também o Senado em relação a movimentos que pudessem reduzir a, o custo dos combustíveis na bomba aí para o consumidor final. Inicialmente existe aí um processo aí que foi inclusive aprovado, né, um projeto ali para redução do ICMS. Tem também a expectativa ou a possibilidade de criação de um fundo, e esse fundo aí ser utilizado quando o preço do petróleo está muito alto, para abater esse preço aí na bomba, subsidiar um pouco aí esse preço, e esse fundo vai ser formado aí com dividendos de Petrobras, com imposto de exportação sobre petróleo, entre outros ali que o governo planeja utilizar e criar conforme necessidade. Não está bem definido ainda, mas o governo, juntamente aí com o Ministério da Economia e a Casa Civil, buscam aí uma forma ali de criar uma PEC, um projeto de emenda constitucional, para que possa então reduzir o preço dos combustíveis para o consumidor final. Então isso é interessante, pode mexer com o mercado financeiro e também mexe com a questão da inflação, né, visto que o combustível aí tem pesado bastante aí nesse indicador. Os partidos políticos aí, alguns deles têm pedido uma ampliação do prazo para definir a federação. Recentemente explicamos aqui sobre a federação, né, que é diferente da coligação, só que é somente para as eleições. Federação tem um prazo maior de todo o período ali, no caso os 4 anos, por exemplo, de mandato, né, uma federação criada agora tem que durar 4 anos até o final desse governo, até as próximas eleições, e os partidos não estão conseguindo aí definir alguns detalhes e muito menos formalizar essa questão das federações, e por isso pedem aí um prazo maior, visto que não conseguiriam aí até o fim de fevereiro concluir todo esse processo. Olhando também para esse processo de eleições 2022, a pré-candidata do MDB, a Simone Tebet, inicia aí a pré-campanha dela na próxima semana, inicialmente pelo estado de São Paulo. Ainda falando em estado de São Paulo, o atual governador de São Paulo e pré-candidato à presidência pelo PSDB, João Dória, trouxe o Rodrigo Maia para ser coordenador da sua campanha, né? Rodrigo Maia aí, que inclusive já foi presidente da Câmara e também tem um bom diálogo aí com outros políticos, então vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos também. E por fim, olhando aqui para o ambiente político, o secretário-geral da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, em conversa aí com a ministra Rosa Weber do STF, propõe aí medidas para defender aí quem tem dinheiro a receber da União, né, visto que houve aí a PEC dos precatórios, né, que parcelou aí e adiou muitos recebimentos de pessoas que tinham recursos a receber da União, pessoas, empresas, pessoas físicas, jurídicas, estados, inclusive municípios, e o secretário-geral então da OAB trata a PEC dos precatórios como uma PEC do calote, e por isso essas discussões também podem mexer com o mercado financeiro, com a possibilidade de judicialização, né, em relação à PEC dos precatórios junto ao STF. Vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. Olhando um pouquinho para o ambiente econômico, Campos Neto, presidente do Banco Central do Brasil, reforçou aí a necessidade de atacar a inflação e que a melhor forma de trazer crescimento econômico é justamente aí atacando a inflação, mas ele afirma aí que o Brasil tem chegado aí no seu pico de inflação e que certamente a alta de juros também está chegando ao fim, o ciclo de alta de juros chegando ao fim. Então, interessante aí ficar de olho nesses desdobramentos e próximos passos. Especialistas também acreditam aí em uma vitória do Banco Central brasileiro sobre a inflação, mas ainda os especialistas ficam crentes aí de que o crescimento do PIB vai ser zerado aí para o ano de 2022. Óbvio, aí, se conseguirmos vencer essa batalha contra a inflação, os próximos passos começam a ficar um pouco mais claros. Ontem tivemos aí divulgação das atas das conversas do Banco Central Europeu e também um pronunciamento da Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu,
que inicialmente descartou novamente acelerar a retirada de estímulos e a alta de juros pelo Banco Central Europeu. Contudo, o mercado aí já começa a precificar altas para o fim de 2022, então obviamente isso impacta o mercado no dia de hoje e também nos próximos dias. Indicador importante também olhando para o endividamento das empresas que emitiram títulos, né, ativos atrelados aí à Selic ou CDI, a esses indicadores, acabaram tendo as suas dívidas disparando também juntamente com a alta da taxa Selic. Isso obviamente pode mexer com o mercado financeiro e com a economia de forma geral. E ontem tivemos aí a notícia de que a Anvisa aprovou então a Coronavac também para uso em crianças, a vacinação de crianças com a vacina Coronavac, crianças de 6 a 17 anos. Com essa aprovação, isso deve acelerar o ritmo de vacinação também desse público aqui no país. Olhando um pouquinho para o ambiente corporativo, a busca aí por financiamento de placas fotovoltaicas aumentou bastante no ano de 2021, principalmente pelo alto custo da energia, né? Nos últimos 3 anos a energia subiu cerca de 35%, então isso também impactando bastante aí a busca de pessoas por novas formas e a busca de financiamento por placas fotovoltaicas, energia solar, também sendo uma máxima desse setor. O aumento aí de casos de Covid, que infelizmente aí tem afetado bastante o Brasil, assim como a OMS alertava no final do ano passado, acaba afetando aí diversos setores, como já falávamos aqui, setores aí de serviços muito impactados, e agora o setor elétrico também aí, por falta de pessoal, pessoas afastadas, revê aí a retomada presencial, ainda continua num sistema híbrido, revê também a questão das medidas de segurança para os trabalhadores. E nos shopping centers temos mais de 5.000 lojas fechadas no país por falta de colaboradores que estão afastados por conta aí de Covid-19. Então a nova variante também preocupando nesse sentido e afetando o cenário corporativo e a economia como um todo. Uma PPP, parceria público-privada, aí prevê investimentos aí de cerca de 5 bilhões de reais no Rodoanel em Belo Horizonte. A ideia aí é que mais da metade, cerca de 3 bilhões aí desse valor, seja investido aí com indenização da Vale para por conta aí da tragédia de Brumadinho. Então também aí havendo mudanças e perspectiva nesse setor aí com investimentos aí de infraestrutura, também é interessante ficar de olho nesses desdobramentos. E volta à tona aí uma discussão em relação aos contratos de exclusividade do iFood. Os principais concorrentes ou os novos entrantes têm dificuldade, né, por conta desses contratos de exclusividade e têm questionado bastante, visto que fica difícil competir com o iFood nesse sentido e podemos, obviamente, ter no futuro novos desdobramentos nesse sentido. Já tivemos aí a união de grandes empresas tentando criar um novo aplicativo, temos inclusive outros aplicativos que com certa frequência tentam entrar no mercado brasileiro. Vimos recente também a saída de alguns desses aplicativos, como o caso da Uber Eats, e agora vale a pena acompanhar os desdobramentos, aí, os próximos passos em relação a esse setor de serviços também, principalmente aí pelo crescimento que ele teve durante a pandemia da Covid-19 aí desde o início de 2020. Agora já são 6h38, né? Atrasamos ali, tivemos um problema novamente aí com a conexão, então subindo o vídeo aí gravado para que todos possam acompanhar, e vamos olhar também aí nesse momento 6h38 para abertura e fechamento de mercado. Às 5h30 da manhã, nós tivemos ali a bolsa chinesa fechando aí com queda de 1,19%, a 14.029 pontos. Bolsa Nikkei no Japão, ainda continuando com esse olhar aí para a Ásia, também fechou em queda de 0,90%, a 27.522 pontos. E olhando aí para o restante dos mercados, agora 6h38 da manhã, um dia que se espera também bastante volatilidade e inicialmente uma tendência de queda,
visto aí que as ações europeias aí caem, principalmente as ações de tecnologia, com uma expectativa maior de juros, né? Vimos aí que o mercado aí na Europa já começa a precificar um aumento de juros no final do ano, mesmo aí contrário às falas da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, e também o próprio desempenho e uma perspectiva aí de conflitos políticos que pode, obviamente, aí afetar a distribuição de energia, aumento de petróleo, entre outros. Temos aí a crise entre Rússia e Ucrânia e, obviamente, aí caso realmente se confirme e a Europa e Estados Unidos ampliem sanções contra a Rússia, além dos problemas políticos, temos a questão aí do abastecimento em relação a gás natural, né, que pode prejudicar a Europa, aumentar o consumo aí de combustível fóssil e automaticamente aí afetar outros aspectos da economia. Nesse momento aí, o DAX na Alemanha cai 1,45%, o CAC na França cai 1,25%, no Reino Unido a queda é de 0,86% e olhando aí para o pré-market dos Estados Unidos, o índice Dow Jones opera aí no 0 a 0 nesse momento, S&P 500 cai 0,20% e Nasdaq caindo 0,5% nesse momento, 6h40 da manhã. Índice Bovespa e a tendência é de seguir as bolsas norte-americanas, mas vimos o cenário interno aí por 3 dias consecutivos aí buscando aí fôlego e até mesmo descolamento das bolsas internacionais, então o mercado como sempre é soberano e podemos aí ter mudanças nesse sentido no resultado final. Agora já são 6h40, obrigado aí pela sua companhia. Novamente aí na segunda-feira voltamos com a transmissão ao vivo e tenha um bom dia de trabalho, um bom final de semana e até na segunda a partir das 5h50 da manhã. Um abraço. Tchau, tchau.